Senhores ministros, está reaberta a sessão. Ministra Ellen Grace, retomando o julgamento da ação originária 1517. Sim, senhor presidente, apenas para brevemente fazer o esclarecimento do que havia ficado pouco claro no meu relatório, eu retomo para esclarecer ao tribunal que estas exceções opostas por Antônio Alexandre da Silva foram apreciadas no TJ de Mato Grosso, rejeitadas lá, e, ao contrário do que deveria ter sucedido, não foram remetidas a este tribunal. Em razão disso, o próprio recipiente ingressou com reclamação perante essa corte, e esta reclamação foi apreciada por mim e constatada a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Na linha desse entendimento, então, transformei os autos da reclamação nessa assim chamada ação originária que agora estamos apreciando. Eu creio que, enfim, esse é o esclarecimento. A conclusão do meu voto, portanto, permanece no sentido de remeter o conhecimento e julgamento tanto da ação penal quanto da ação civil pública ao TJ do Mato Grosso. Senhores ministros. De acordo, presidente, apenas... Nós já tínhamos votado, então mantemos. Apenas ressaltando que a decisão quanto à incidência ou não da linha N do inciso 1 do artigo 102 é sempre do Supremo, e é o que faz agora a ministra relatora. Portanto, eminente relatora, e agora acompanhada por todos os ministros, manifesta-se no sentido da exceção da suspeição e a remessa dos autos. Uma correção, faz agora e já fazia antes. E determina a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ministra Carmen Lúcia, ação civil originária 1020, Plásticos Danúbio, Indústria e Comércio Limitada, e Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal. Na verdade, isso é um conflito de atribuições, presidente, foi autuado dessa forma. Eu vou relatar exatamente para caracterizar. Aqui está como ação civil originária. Foi autuado nessa condição. E, portanto, vou relatar nessa condição. A ação civil originária, ajuizada por Plásticos Danúbio, Indústria e Comércio, em 29 de maio de 2007. O fundamento dela é o artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição, e objetiva a solução do que seria um conflito de atribuições envolvendo, aspas, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua Promotoria de Justiça do Consumidor em Guarulhos, e o Ministério Público Federal, por suas procuradorias em Goiás e Rio, para instaurar procedimentos contra a autora. O caso é o seguinte: com a edição da NBR 14.865 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, referente à normalização de copos descartáveis, o Instituto Nacional de Plásticos teria iniciado um programa de qualidade de copos descartáveis, tentando tornar aquela norma de cumprimento obrigatório pelas indústrias deste setor de descartáveis, de que faz parte exatamente o autor. A Promotoria de Consumidor da comarca de Guarulhos, município onde se localiza a sede da autora, instaurou o procedimento número 20 de 2005 para investigar o cumprimento daquela norma técnica pela autora e requereu esclarecimentos quanto à adoção daqueles procedimentos. Em 2005, a autora ajuizou a ação declaratória número tal perante a 10ª Vara Civil da comarca de São Paulo, procurando que fosse declarado, aspas, em sentença, que a autora não está obrigada a observar a norma técnica número tal. Em 2006, ela foi notificada para prestar esclarecimentos perante a Procuradoria da República em Goiás quanto à adequação à norma técnica nos autos de um procedimento administrativo ali instaurado, oportunidade em que ela se recusou a firmar termo de ajustamento de conduta. Ela relata que essa recusa teria sido noticiada à Procuradoria da República em Guarulhos, que então instaurou um novo procedimento
o qual foi remetido ao Ministério Público Estadual paulista, portanto, perante a mesma Promotoria de Justiça da comarca de Guarulhos, por se concluir que o delito não ofenderia nenhum bem, serviço ou interesse da União, porque o bem jurídico tutelado seria a lisura das relações de consumo, donde se conclui pela incompetência da Justiça Federal para conhecer ou julgar o fato. Logo, também o Ministério Público não se arvorou como tendo a atribuição de dar seguimento. Alega ela que teria sido novamente intimada a prestar esclarecimento quanto à submissão àquela norma técnica, desta vez perante a Procuradoria da República do Rio, e assevera que, apesar de ter se manifestado a Procuradoria da República em Guarulhos sobre a incompetência da Justiça Federal, ela estaria atualmente a responder a procedimentos administrativos no Ministério Público Estadual e no Federal de Goiás e do Rio, o que causaria constrangimento desnecessário, dificultando seu direito de defesa. Alega ainda que essa situação caracterizaria conflito entre órgãos integrantes da União e de um Estado federado, comprometendo potencialmente a harmonia do Pacto Federativo. Requereu a suspensão de todos os procedimentos instaurados até a solução definitiva do presente conflito de atribuições. A Procuradoria da República opinou pela improcedência da ação, foram devolvidas os pedidos de informações que solicitei, e apenas o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo é que se manifestou pela procedência da ação, entendendo que a atuação tanto do Ministério Público Federal de Goiás e Rio estaria realmente invadindo a área de atribuição do Ministério Público Estadual. Este é o relatório, senhor presidente. Não tem sustentação, claro, para o voto. Como eu disse, o objeto da presente ação civil originária pretenso conflito de atribuições envolvendo o Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua Promotoria de Justiça do Consumidor em Guarulhos, e o Ministério Público Federal, por suas procuradorias em Goiás e Rio, quanto à atribuição para instaurar procedimentos contra a autora. Mas a análise dos autos e os dados que foram a eles carreados revela inexistir o alegado conflito de atribuições. Foi bem ponderado pelo senhor Procurador-Geral da República, aspas, a pretensão da autora é improcedente porque não existe o afirmado conflito de atribuições supostamente estabelecido entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual. O único procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público Federal para investigar a empresa Plásticos Danúbio foi remetido ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis, já que a Procuradoria da República em Guarulhos compreendeu que o delito em questão não ofenderia nenhum bem, serviço ou interesse da União, porque o bem jurídico tutelado é a lisura nas relações de consumo. Sobre o procedimento instaurado no âmbito da Procuradoria da República em Goiás, não teve o mesmo como objeto apurar irregularidades da empresa Plásticos Danúbio, mas apenas investigar possíveis irregularidades nas empresas de copos plásticos descartáveis, com vistas a firmar um termo de ajustamento de conduta em caráter nacional. Ante a negativa de comparecimento da empresa suscitante perante aquela Procuradoria, esta apenas noticiou o fato à Procuradoria de Guarulhos, que tomou as providências no intuito de investigar o descumprimento das normas na ABNT, instaurando o procedimento administrativo que posteriormente já foi remetido ao Parquê Estadual. Quanto ao procedimento instaurado na Procuradoria do Rio, também não tem o mesmo por objeto averiguar irregularidades praticadas por Plásticos Danúbio, mas, segundo noticia o Procurador da República em despacho anexo, apreciar relatório do Inimetro contendo análises feitas em copos plásticos. Também, segundo a notícia que se tem nos autos, o Procurador da República do Estado do Rio, sabendo da instauração daquele procedimento em Guarulhos e sabendo que ali se sediava a empresa, a ele remeteu as informações. Em síntese, se tem, senhor presidente, que, segundo os documentos juntados aos autos, a Procuradoria da República em Goiás iniciou o processo administrativo número tal, para investigar possíveis irregularidades nas empresas de copos descartáveis, com vistas a firmar termo de ajustamento de conduta. Porém, com a recusa da autora, limitou-se aquele órgão a informar este fato à Procuradoria da República em Guarulhos, que instaurou a representação. A Procuradoria da República em Guarulhos, por sua vez, declinou de sua competência para o Ministério Público Estadual. E nos autos do procedimento administrativo número tal da Procuradoria da República no Rio, se entendeu que lhe caberia apenas apurar a prática ilegal de fabricantes que não tivessem assinado o termo de ajustamento de conduta e que estivessem sediados no Rio, o que não era o caso da autora. O procedimento administrativo número 20, de 2005, é o único que continua em trâmite perante a Promotoria de Justiça Civil da comarca de Guarulhos, tudo a evidenciar, portanto, que não existe o conflito alegado. Eu estou citando as
manifestações, inclusive o fundamento, e por tudo que se contém nos autos, senhor presidente, eu estou concluindo no sentido de que cumpre registrar que, no caso, na espécie vertente, o procedimento administrativo número 20 de 2005 é o único remanescente entre todos os apontados pela autora. Conforme amplamente esclarecido acima, continua em trâmite perante aquela justiça, tudo a evidenciar, portanto, a inexistência de conflito com outros órgãos, menos ainda do Ministério Público Federal, pelo que eu estou encaminhando votação no sentido de julgar improcedente a presente ação civil originária, ficando, por óbvio, prejudicada a medida liminar pleiteada. Mente relatória julga improcedente. Senhores ministros. Presidente, é apenas um aspecto para não se abrir margem a rotular-se conflito de atribuições como ação civil originária. Eu penso que, nesse caso em que não há nomenclatura específica, costumeiramente se adota o vocábulo petição, né? PET, né? Mas estou plenamente de acordo com a ministra Carmen Lúcia Acho quanto que nós ao vamos tema ter de até que fundo. fazer um É, o exercício ministro- para definir com maior precisão, Precisão. né? Eu tinha comentado exatamente isso, e o ministro Marco Aurélio tinha já, ele tem tido esse cuidado de dizer, então, não é o que é um conflito de atribuições, não pode ser uma ação civil, porque não tem o mesmo objeto. Mas por isso é que eu relatei de início, A chamei a questão atenção. surgiu, talvez, nessa relação Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, porque nós passamos a considerar que se trata de um conflito federativo, né? Passamos pela jurisprudência para albergar também aqui o conflito de atribuição. Daí talvez esse desenvolvimento. Mas vamos talvez considerar esses aspectos. Mas, no caso, julgada improcedente a ação nos termos do voto da relatora. Ministra Carmen Lúcia, reclamação 3.152, reclamante União, reclamado juiz federal da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, interessado Estado de Alagoas e Richard Wagner Medeiros Cavalcante Manso. Senhor presidente, esta reclamação ajuizada pela União em 25 de fevereiro de 2005 é contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que, ao determinar o processamento da ação popular número tal, estaria a usurpar a competência do Supremo Tribunal. E o caso é o seguinte: Richard Wagner Medeiros Cavalcante Manso ajuizou, em 2002, ação popular número tal, com pedido de medida liminar, perante aquela vara, 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, objetivando a suspensão da, aspas, inclusão dos títulos da dívida pública do Estado de Alagoas, incluídas ilegalmente na rolagem da dívida do Estado de Alagoas com a União, a que se referem as resoluções número tal, do Senado Federal e o contrato número tal, proibindo, até que se julgue o mérito da causa, que o governo estadual realize qualquer espécie de garantia ou pagamento aos credores das letras financeiras do Estado de Alagoas. Este contrato foi celebrado em 98. Este é um dos contratos, o objeto da ação popular, presidente, de todos que foram feitos para a rolagem das dívidas do Estado com a União. Este é o objeto daquela ação. Tem por objeto, portanto, confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas firmadas entre o Estado de Alagoas e a União, com a interveniência da Caixa Econômica Federal. O reclamante sustenta que, ao questionar a validade do contrato número tal, o autor popular, que é ora interessado, não estaria a defender qualquer interesse difuso ou coletivo, interesse público primário, mas sim o interesse próprio do Estado de Alagoas, pois a eventual anulação daquele contrato beneficiaria diretamente o Estado de Alagoas e somente de maneira indireta a sua população. Requeriu a suspensão do processo tal, em trâmite na vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, até decisão final da presente reclamação, e, no mérito, aspas, a avocação do processo para julgamento por este Supremo Tribunal Federal. Em 29 de abril de 2005, a ministra Ellen Grace, então relatora deste feito, indeferiu o pedido de liminar nos termos seguintes, aspas, em exame prefacial, não tenho por demonstrada a contraposição entre os interesses da União e do Estado de Alagoas. Com efeito, ambos apresentaram peças contestatórias, nas quais rechaçaram a pretensão postas na inicial da ação popular, defendendo a legalidade do contrato questionado, circunstância que afasta a incidência do artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição, à espécie. Indefiro a liminar. A União interpôs agravo regimental, argumentando que, aspas, se o interesse que se está a defender, com base na nulidade de ato negocial, é o erário alagoano,
não resta dúvida de que se estaria a contrapor o interesse da União com o daquele Estado-membro, atraindo a competência do Supremo nos termos do artigo 101, inciso 1, a linha F da Constituição. E ainda alega que, a permanecer a competência do juízo reclamado, ter-se-á um juiz de primeira instância julgando os termos de um contrato de refinanciamento em que o Estado-membro e a União apresentam-se como partes antagônicas, pouco importando o fato de ter o Estado de Alagoas integrado o polo passivo da ação popular, pelo que conclui que seria da competência deste Supremo Tribunal Federal o julgamento desta ação. Requereu, naquele agravo, a reconsideração da decisão agravada da ministra Ellen, porque haveria uma evidente usurpação da competência do Supremo Tribunal. A Procuradoria da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo e, no mérito, pela improcedência da ação. É o relatório, senhor presidente. E o voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu esclareço aos senhores ministros que aqui nós não estamos discutindo competência do Supremo para julgar a ação popular ou não. Estamos apenas nessa reclamação, discutindo o que foi posto pela ministra Ellen Grace quando da análise da liminar. Se haveria caracterização, no caso, do artigo 101, a linha F, e não há, porque tanto o Estado de Alagoas quanto a União estão do mesmo lado na ação contra o autor popular. Portanto, não há aqui nem potencialmente um conflito federativo. Razão pela qual, senhor presidente, eu tenho um voto muito longo, mas, se quiserem, posso ler, mas eu estou encaminhando votação no sentido de julgar improcedente a presente ação e prejudicado o agravo regimental contra a decisão da ministra O relator, Ellen. portanto, julga improcedente a reclamação. Senhores ministros, são unânime. Ministra Carmen Lúcia, ação direta 3.825, requerente democratas, requerido à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Presidente, em 24 de novembro de 2005, o PFL Hoje Democratas ajuizou esta ação com pedido de medida cautelar que foi deferida por este plenário em razão da expressão e em 15 de fevereiro para a posse constante do parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado de Roraima, com redação que lhe foi conferida por uma emenda constitucional número 16. Ali se continha que, no primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias do dia 1º de janeiro para a posse do governador e do vice-governador e em 15 de fevereiro para a posse de seus membros e eleição da mesa diretora com mandato de 2 anos, permitida a recondução. O que se punha em foco aqui era a circunstância de que, passando para o dia 15 de fevereiro, alongava-se o mandato dos deputados que teriam, portanto, mais de 4 anos de mandato, tal como posto no artigo 27 da Constituição. Houve como eu disse, em sessão plenária, por unanimidade, houve o deferimento da medida liminar por este plenário, que se suspendeu, então, suspendendo, então, aquela expressão. O advogado-geral da União e o procurador-geral opinaram no sentido da procedência do pedido pela inconstitucionalidade, portanto, da norma. Este é o relatório, senhor presidente. E o voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, como ficou claro, como a Constituição estabelece que o prazo é de 4 anos, não se pode ter uma norma na Constituição estadual que alongue por tempo maior. Eu estou encaminhando, tendo também um voto com base na doutrina e nos precedentes desta Casa, encaminhando votação no sentido de julgar procedente, confirmando a liminar que foi a medida cautelar que foi conferida. É daqueles casos que viola a Constituição de Deusa Melo Viana Agora, Exatamente. portanto, Que, aliás, neste caso já foi cumprido, porque era para o período que já é anterior. Então, a cautelar era até satisfativa, de alguma forma. Mas... os termos de voto ao relator. Ministro Menezes, Direito. Recurso extraordinário 552.598. Neste caso, a turma decidiu remeter o presente recurso extraordinário a julgamento do Tribunal Pleno, ante a articulação de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 999 do Código de Processo Civil. Eu vou simplificar, não tem sustentação oral, né? Não tem. O que nós temos de examinar aqui é saber o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 999 do CPC, que comanda a citação por edital, na verdade não é nem citação, tecnicamente, dos herdeiros no processo de inventário que fora da comarca reside. Essa é que é a questão jurídica que está sendo posta. O artigo 999, parágrafo 1º, diz que
os herdeiros que residem no exterior ou fora da comarca onde está correndo o inventário podem ser citados por edital. Há uma arguição de inconstitucionalidade com relação a esse dispositivo, porque ele violaria o princípio do contraditório, da ampla defesa. As instâncias ordinárias refutaram essa argumentação e deram pela prevalência do dispositivo. Eu estou seguindo a mesma linha, senhor presidente. Eu entendo que não existe nenhuma inconstitucionalidade. Esse é um dispositivo vetusto, antigo, já estava no código anterior. Há uma passagem de Pontes de Miranda que ele mostra a origem desse dispositivo e louva esse dispositivo, demonstrando que essa substituição das citações por meio de carta precatória de rogatória para citação edital vem de longe, por volta do século XVI. Ele mostra bem. E eu estou entendendo que, realmente, no processo de inventário, é perfeitamente factível, até para que se acelere o processo, mesmo porque qualquer irregularidade existente pode ser enfrentada nas instâncias ordinárias. Por essas razões, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Eu fiz um longo voto, mas a síntese é essa. O eminente relator, portanto, nega provimento ao recurso. Ministro da Carme, ministro Eros, Joaquim Barbosa, ministro Carlos Brito, ministro César Peluso, Célia Grace, ministro Marco Aurélio. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator para divergir. Nós sabemos que o inventário ele se processa sob o ângulo da jurisdição dita voluntária. Mas, a partir do momento em que a legislação indica o necessário conhecimento de herdeiros, e sabendo-se quem são os herdeiros e onde eles se encontram, a ciência não pode ser uma ciência simplesmente ficta. Há de utilizar-se um meio próprio para chegar-se a essa ciência, que é a carta precatória. E aí, evidentemente, aquele que requer a abertura do inquérito é sabedor dos herdeiros necessários existentes. Por isso, eu penso que essa simplificação, que reconheço que é uma simplificação calcada no pragmatismo, ela acaba por colocar em segundo plano a regra segundo a qual se deve, tanto quanto possível, promover a ciência de fato, quanto ao curso do processo de inventário. Eu peço vênia ao relator para conhecer e prover o recurso, assentando, portanto, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 999 do Código de Processo Civil. Ministro Celso Mello. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio, entendendo que a citação ficta mediante edital tem caráter excepcional e não viabiliza o exercício pleno do direito ao contraditório. A mim me parece que, à semelhança do que ocorre em outros procedimentos, veja-se o caso da ação de usucapião, em que se impõe a citação pessoal dos confrontantes, daqueles em cujo nome se encontra registrado o imóvel, sendo pessoas conhecidas. O edital deve ser reservado àquelas situações concretas em que o destinatário do conhecimento está em lugar incerto e não sabido. Né? O objetivo é exatamente permitir que o citando tenha ciência. Lembro-me de um caso conhecido em São Paulo, o compositor Geraldo Vandré, é um nome artístico, foi citado por edital, porque não localizado, e do edital constou houve referência ao seu nome artístico. A Curadoria Judicial de Ausentes e Incapazes, que era um órgão do Ministério Público Estadual incumbido de defender, atuava como substituta processual daqueles fictamente citados, quer com hora certa, quer por edital, sustentou preliminar de nulidade do procedimento citatório, porque omitiu-se
omitiu-se o nome civil completo do citando. E o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento a esse recurso. Eu não sei se na época teria sido interposto o nome pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, que era membro do Ministério Público e teve longa atuação na Curadoria Judicial de Ausentes Incapazes. Mas, na verdade, a citação é ficta, é uma citação presumida, é uma mera presunção que a lei estabelece, que pode, eventualmente, inviabilizar o exercício pleno da garantia do contraditório. Assim, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente ministro relator, eu entendo que se impõe a declaração incidental de inconstitucionalidade dessa regra. Acompanho, portanto, o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Eu também vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e ao ministro Celso de Mello para acompanhar o eminente ministro relator. Entendo que realmente o tema é relevante e acho que foi extremamente feliz que a matéria tenha sido afeita. Se você me permite, este Trato do Barranco é antiquíssima na tradição jurídico-processual brasileira por um fator óbvio, é que a abertura do inventário é certa e obrigatória. Portanto, todos os herdeiros têm que tomar ciência dentro daquele prazo, no foro do domicílio do decursos, tem que ser aberto o inventário. Sim. É por Mesmo isso que que se não dispensa a tenham tido citação conhecimento da morte. formalizada. Mesmo que não tenham tido conhecimento da morte, por residirem fora da localidade em que é ocorrida. É uma hipótese, eu não diria inescogitável, mas raríssima. Aliás, Mas em muitos aí casos... a matéria poderia os se herdeiros aplicar ao até princípio gostariam que da tivesse proporcionalidade em falecido. concreto. Bom, mas, portanto, o tribunal desproveu o recurso vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que lhe davam provimento, e o tribunal declarou a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 999 do Código de Processo Civil. Ministro Eros Grau, agravo regimental no recurso extraordinário 536.881. Esta matéria, agravante com VAP Engenharia e Construções, agravado município de Belo Horizonte. A turma, por votação unânime, por proposta do relator, deliberou submeter o exame da matéria ao plenário do tribunal. Senhor Presidente, presidente, a palavra. acho que essa matéria é extremamente relevante. A decisão agravada tem este teor. A decisão impugnada foi publicada em 10 de fevereiro de 2006. O início do prazo recursal deu-se no dia 13 subsequente e expirou no dia 1º de março daquele ano. Não obstante, consta da petição de folhas que o recurso extraordinário somente foi interposto no dia 2 de março. Daí a sua intempestividade. Nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 21, etc. O agravante afirma que realmente, aspas, né, realmente o prazo para interposição do recurso extraordinário venceu no dia 1º de março de 2006, mas em razão do feriado do Carnaval, mais especificamente a quarta-feira de cinzas, o termo final do prazo recursal foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, 2 de março, quinta-feira, data em que efetivamente foi protocolada a petição, conforme reconhece a própria decisão agravada, fecho aspas. Alega que esse feriado foi regulamentado, entre aspas, pela resolução número 500/2006, editada pela Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicada em 28 de março de 2006, que, em seu artigo 1º, estabeleceu que, aspas, não haverá expediente no Tribunal de Justiça e nos órgãos de justiça de primeiro grau nos seguintes dias do corrente ano. Alguns dias, entre esses, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, Carnaval. Fecho aspas. Observa, ademais, que a mencionada resolução foi publicada somente em 28 de março, razão pela qual era impossível a sua anexação aos autos no momento da interposição do recurso em 2 de março. Cita precedente da Corte sobre a possibilidade da comprovação da tempestividade do recurso extraordinário em sede de agravo regimental. Requer o provimento do recurso
aspas, com o afastamento da intempestividade decretada pela decisão agravada e consequente seguimento do recurso extraordinário interposto. É o relatório. Voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, o precedente indicado pelo agravante é o RE 452780, do qual fui o relator originário, restou assim emendado com a redação do ministro César Peluso, quando compunhamos a primeira turma. Petição protocolada no dia útil imediatamente anterior, tempestividade reconhecida, prova da prorrogação só juntada em agravo regimental e relevância, agravo provido para cognição de extraordinário, votos vencidos, pode a parte fazer perante o Supremo, em agravo regimental, prova da prorrogação do prazo de interposição e da consequente tempestividade de recurso extraordinário por inexistência de expediente forense do Tribunal de Origem no último dia. Fecha aspas. Restei vencido nesse julgamento, juntamente com o ministro Sepúlveda Pertence. Mantenho, contudo, com todas as vênias, o entendimento que afirmei naquela oportunidade. Em razão da sua intempestividade e da impossibilidade da apresentação tardia do documento comprobatório da alegada tempestividade recursal, o presente recurso não deve prosperar. O documento que comprova a inocorrência de expediente no Tribunal de Origem, na data indicada, deveria ter sido juntado aos autos quando da interposição do recurso extraordinário, momento adequado para a comprovação da tempestividade do recurso. Nesse sentido, estou citando aqui o agravo de instrumento 403.956, a relatora ministra Ellen Grace, e o agravo de instrumento 495.223, no agravo regimental, o relator, o ministro Joaquim Barbosa. Leio em voto do ministro Sepúlveda Pertence o seguinte trecho. Aspas, sendo o documento probante da tempestividade do recurso peça essencial, que há de instruí-lo no momento de sua formação, é ineficaz a complementação após o decurso do prazo legal, já operada a preclusão. Isso no agravo de instrumento 500.700. Também o que decidiu essa Corte no julgamento do RS 148.835, relator o ministro Celso de Mello. O estudo da teoria geral dos recursos revela que o controle da admissibilidade das espécies recursais assiste num primeiro momento. E aí eu transcrevo todo o voto do ministro Celso de Mello, que termina dizendo o controle da tempestividade dos recursos da Suprema Corte, precisamente por constituir pressuposto recursal de ordem pública, revela-se matéria suscetível até mesmo de conhecimento ex ofício pelo Supremo Tribunal, independentemente de qualquer formal provocação do sujeito da relação processual. Em outro julgado, o agravo de instrumento dos 288.066, também relator ministro Celso de Mello, entendeu-se que, aspas, não se presume a tempestividade dos recursos em geral, pois incumbe a quem recorre o ônus processual de produzir, com base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno. Daí, fecho aspas, daí porque, aspas, saber se o recurso extraordinário é tempestivo constitui, em qualquer hipótese, preliminar não só ao exame do mérito, mas os próprios pressupostos específicos para o processamento do recurso extraordinário. Cito aqui um precedente, o ministro Nery da Silveira, e depois a afirmação de que a prolação de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal ACO não inibe o reexame pelo Supremo dos pressupostos recursais, os fundamentos em razão dos quais o juízo de origem determinou o processamento da impugnação, não vinculam esse tribunal no exercício da sua competência constitucional. Aqui também, inúmeros precedentes. O artigo 115 do Regimento Interno dessa Corte diz o seguinte: nos recursos interpostos em instância inferior, não se admitirá a juntada de documentos desde que recebidos os autos no tribunal, salvo no que tange a comprovação da existência de textos legais ou precedentes judiciais, desde que esses últimos não se destinem a suprir tardiamente pressuposto recursal não observado e para a prova de fatos supervenientes, inclusive decisões em processos conexos que afetem ou prejudiquem os direitos postulados em cumprimento de determinação do relator, do plenário ou de turma. Fecho aspas. No caso
Tratando-se de feriado local, cumpria o requerente solicitar à Secretaria do Tribunal ACO que certificasse nos autos a ausência de expediente, do que resultaria justificada a contagem do prazo processual e a tempestividade do recurso. Documentos que visem comprovar pressupostos recursais de admissibilidade de recurso não podem ser considerados, sendo tidos como extemporâneos quando o processo já se encontrar nessa instância. Nesse sentido, e eu cito aqui o RE 346582, relator ministro Maurício Correia, e cito inúmeros outros, RE 434231, relator ministro Celso de Mello, agravo de instrumento 455.209, relatora ministra Ellen Grace, agravo de instrumento 549.841, relator ministro Joaquim Barbosa, agravo de instrumento 526.479, relator ministro Gilmar Mendes, todos nessa linha. Nesse último, aliás, a segunda turma desse tribunal já se apresentava com a atual composição, quando, por unanimidade, acompanhou o ministro Gilmar Mendes nesse agravo regimental. Peço vênia ao ministro César Peluso, redator para o acordo do RE 452.780, para concluir, e desta sorte, pretendendo pacificar esse entendimento no pleno, nesse pleno, no sentido, concluir no sentido de que incumbe ao recorrente, no momento da interposição do recurso, o ônus da apresentação de elementos suficientes, incontestáveis, que demonstrem sua intempestividade, sendo impossível fazê-lo quando os autos já se encontrem neste tribunal. Nego provimento ao agravo regimental. Senhor presidente, eu gostaria de... Não é uma questão de insistência, senhor presidente. Eu realmente me curvo a decisões da Corte, a jurisprudência da Corte, mas há certos casos que me parece, com o devido respeito, que a Corte talvez devesse considerar um pouco da severidade com que se tratam alguns casos que eu considero singulares. Este é um deles. O fato indiscutível, e isto é um fato, é que o recurso é tempestivo. Não há nada no mundo jurídico que seja capaz de descaracterizar esse fato. O recurso é tempestivo. Não obstante, uma jurisprudência do tribunal, cuja justificação está no excesso de serviço, etc., enfim, numa necessidade de ser mais expedito, quer transformar este fato em outro fato, que o recurso é intempestivo. O fundamento invocado pelo nosso ilustre sempre ministro Sepúlveda pertence, de que o Código exige a prova da tempestividade, a meu ver, com o devido respeito, não é correta. O artigo 544, parágrafo 1º, não exige prova de tempestividade. Ele diz textualmente quais as peças que devem compor o instrumento do agravo, e entre elas não está certidão de que o tribunal não funcionou em data tal ou em data qual. Menos ainda de que o tribunal, até porque o tribunal local, ACO, não pode fazê-lo, porque este juízo não lhe compete, não tem que certificar que o agravo é tempestivo ou intempestivo. Ora, a parte de boa-fé, porque dificilmente se pode acreditar que uma parte o faça por algum outro motivo, ou, melhor, deixe de fazê-lo por algum outro motivo, não apresenta certidão de que naquela data não houve expediente forense, de repente é surpreendida com o julgamento de que o seu recurso ou é intempestivo, porque na verdade o caso é disso que se trata, de intempestividade, porque se nega a eficácia à prova da tempestividade. Quando a parte se vê, então, surpreendida com um juízo que ela, na sua boa-fé, não aguardava, me parece que é justo que se lhe permita fazer prova da tempestividade, porque o fato incontestável é que o recurso é tempestivo. Vossa Excelência me permite? Pois não. Eu votei com Vossa Excelência, nós votamos coincidentemente, em homenagem à instrumentalidade do processo, e dissemos na ocasião... sobretudo a verdade, ministro, não é nem instrumentalidade do processo, é a verdade processual. Vou prosseguir. E dissemos, agora sim, em homenagem à verdade real, nós dissemos que era mais importante
a tempestividade em si, o fato em si da tempestividade, do que o momento da comprovação. Sim. Nós dissemos isso. Isso, exatamente. E você tem toda a razão. A verdade da tempestividade é mais importante do que o momento da sua revelação. Agora, a partir daí, passei a ressalvar meu ponto de vista e seguir a corrente majoritária. Não sei se Vossa Excelência também passou a fazer assim, ressalvar o ponto de vista. Não, olha, é a segunda, depois daquele acordo, é a primeira vez em que eu me defronto novamente com a questão. É a primeira vez. Eu não tenho ressalvado meu ponto de vista porque realmente não... Talvez eu esteja aguardando, com o devido respeito, que a Corte refletisse um pouco mais sobre isso. Isto é, nós vamos deixar de conhecer de um recurso que pode implicar uma consequência prática importantíssima, que é o conhecimento, o processamento e conhecimento de um recurso extraordinário, que é o último, do qual a parte pode lançar a mão, por um fato qual? O de que a parte não teria atendido a um ônus que o tribunal criou como tal, porque, na verdade, o CRIAL está acrescentando ao 544, parágrafo 1º, um ônus que a parte não tinha, de fazer prova de uma tempestividade de cuja certeza ela jamais imagina que o tribunal não reconhecerá, porque se ela tem alguma dúvida que o tribunal não reconhece, ela faz prova. Se nós reconhecemos que, de fato, é verdadeiro que naquela data não houve expediente e que, por consequência, o recurso é tempestivo, como é que nós vamos dizer, depois de reconhecer que o seja, que não o é? Pois não. Eu só objetaria o seguinte. Primeiro, não se aplica o 544, aqui é um recurso extraordinário, não é um agravo. Agora, a segunda observação que eu faria, se vocês me permitirem, é que o Código... Mais um motivo, porque no recurso extraordinário também não há essa exigência. É mais um motivo. Mas, olha, no agravo, há a indicação de algumas peças. No recurso extraordinário, nem isso há. Eu diria que o Código não poderia exigir certidão de que o tribunal não trabalhou num determinado dia, ocasionalmente o último dia do prazo, porque o Código não pode prever que os seus prazos não sejam cumpridos. O que o Código prevê é que todos os prazos sejam cumpridos. Por isso que ele não pode imaginar, supor que, na hipótese do prazo não ser cumprido... Perdão, ministro, o prazo foi cumprido, ministro. Não, o prazo, me perdoe, mas o prazo não foi cumprido. Como não foi cumprido, ministro? Está no prazo. O prazo venceu. No prazo. E o prazo venceu e o recurso veio no dia seguinte. Ministro, eu só para e aqui não se trata nem de feriado local, mas de fechamento do foro. Fechamento do foro que o próprio Código aponta que prorroga. Exatamente, é textual. O prazo é textual. Mais do que isso, tivemos duas sinalizações quanto à tempestividade do recurso. A primeira, do juízo de admissibilidade na origem, que poderia ter trancado o recurso por extemporâneo, não fez. Apreciou os pressupostos. E a segunda sinalização, que imagino, nas contrarrazões. Claro que são sinalizações apenas e os pressupostos de recorribilidade devem ser conhecidos de ofício. O que ocorreu na espécie, presidente? No âmbito da Justiça Federal, a quarta-feira não é dia feriado. O 62 da 5.010 não aponta a quarta como dia de descanso para aqueles que realmente curtiram um carnaval. Mas o Tribunal de Justiça resolveu não ter expediente nesse dia. Agora, realmente surge o paradoxo. Nós estaríamos proclamando a intempestividade quanto a um ato que foi praticado no prazo legal. E que nós reconhecemos mais do que isso, estaríamos dando tratamento diferenciado a recursos. Eu garanto que as apelações interpostas nesse dia, como último dia do prazo, foram conhecidas pelo juízo de admissibilidade. O Supremo, mesmo diante da demonstração inequívoca de que houve o fechamento do foro, vai continuar asseverando a extemporaneidade desse recurso? Não, ele não pode fazê-lo porque nós temos que reconhecer que o recurso é tempestivo e o eminente relator reconhece que o recurso é tempestivo. Estamos aqui o que ele no diz campo é que do agravo de instrumento, da não se fez prova da instrumento. tempestividade. A pergunta é, por que é que se reconhece que o recurso é tempestivo, então?
Nós tínhamos que dizer assim, ó, há dúvida sobre a tempestividade. Não, não há dúvida. Foi juntada uma certidão que mostra que o recurso é tempestivo. Então, o tribunal entra em contradição interna. Ele diz, o recurso é tempestivo, porque juntaram uma certidão que prova que é. Só que nós reconhecemos que não é tempestivo. Ou seja, Vossa é uma Excelência, intempestividade pela- ficta. E mais, o ministro Marco Aurélio agora destacou para mim um argumento fundamental. Não é caso de agravo, pior ainda, é caso de recurso extraordinário que o tribunal ACOL podia declarar inadmissível por intempestividade e não o fez. O tribunal ACOL, que tinha o juízo provisório de admissibilidade, ele o admitiu no pressuposto do recurso era tempestivo. Se ele entendesse que era intempestivo porque a quarta-feira não foi feriado, ele teria admitido o recurso, não admitido o recurso. No entanto, o tribunal ACO, que tinha, vamos dizer, o domínio do fato, para usar os termos do direito penal, tinha o domínio do fato, admitiu o recurso. O tribunal sobe para o tribunal, o Supremo reconhece, diante da prova, que o recurso é tempestivo, mas disse, não conheço porque é intempestivo. Ou seja, é uma intempestividade ficta. Essa decisão. Exatamente. Nós fingimos que o recurso é intempestivo. Contrariando a real, Esse é o a juízo. tempestividade real. Exato. Tempestividade real e intempestividade ficta. Não, e mais do que isso, todos insistem, não, o processo é instrumento, é importante, ele faz parte de garantias, etc, etc. Mas ele é um instrumento, ele serve ao direito substancial. Não me parece este um caso mais exemplar vamos dizer, do caráter famular, o famulativo do processo em relação à verdade. E mais, e à verdade processual. Porque a verdade processual é que o recurso é tempestivo. Então, a mim parece que o apego dessa jurisprudência, que tem razões respeitáveis, sobretudo para efeito de expedição do seu serviço, de celeridade, e vamos assim, até de pedagógico em relação aos ônus da parte, tudo isso eu acho compreensível, mas acho que isso tudo deve ceder à verdade processual que o tribunal reconhece. É que o recurso é tempestivo. Por que deixar de conhecê-lo? Senhor presidente, não obstante todas as moderações, eu quero manter o meu entendimento, quero fazer uma alusão à súmula 639, quero fazer uma alusão ao fato de que nós temos julgado em lista aqui com uma frequência sem par, inúmeros recursos, e estamos aplicando esse entendimento, e eu diria que até em nome da segurança jurídica, porque esse é um entendimento reiterado. Agora, se a Corte resolver mudar a sua jurisprudência, o seu entendimento, eu, evidentemente, cederei sem alterar o meu voto. Ministro, nesse caso, nem a título de insegurança nós podemos falar, porque a parte contrária está segura de que o recurso é tempestivo, tanto que não arguiu a intempestividade nas contrarrazões. Não há ninguém aqui em segurança. Ministro, esse caso foi um caso que estava na turma e eu propus que fosse afetado ao pleno, porque ele passa a ser, de certa forma, um parâmetro para orientar o procedimento de todas as partes. Não é? Eu acho que, se ele simplesmente confirmar a nossa jurisprudência, ele será apenas um acordo que vai confirmar a nossa jurisprudência, que é farta. Não é? Mas, se não for, efetivamente, nós vamos instalar uma mudança e daí a sua relevância. Eu não posso, nesses casos, um caso como esse, considerar única e exclusivamente a especificidade. A mim parece. Eu nem queria chegar a isso, porque talvez fosse um excesso da minha parte, mas eu o digo com o máximo respeito a todos os pensamentos contrários. Eu acho que esse é um caso típico de denegação de justiça. De denegação de justiça. O tribunal reconhece que o recurso é tempestivo, mas deixa de conhecer porque ele seria intempestivo. Eu tenho com o máximo respeito, sem qualquer laivo de intuito, de ofensa ou de desrespeito a opiniões contrárias, mas esse me parece um caso que eu fico perplexo.
Por que que eu não posso conhecer de um recurso que eu reconheço que é tempestivo? Ah, porque nós temos uma súmula que diz isso. Tá bom, mas todas as súmulas estão aí para serem repensadas também. Vossa Nada Excelência, é eterno, nada é eterno. Se Vossa Excelência me permitir, eu não reconheço como tempestivo. Não? Não. Ministro Ele Menezes. foi juntado fora de prazo. Ele não pode ser tempestivo. Ele é Quem, o tempestivo. que foi juntado fora de prazo, ministro? Ele foi apresentado fora de prazo. Quem, o recurso? Sim. Como fora de prazo, ministro? O prazo não se escoou. O prazo terminou no dia seguinte, na quinta-feira. Ministro Menezes Artigo... Direito. Não, mas nem vou A citar. comprovação de tempestividade que foi fora do prazo, ministro. Vossa Excelência entendeu. Não há prazo para juntar essa prova, ministro. A lei não prevê nenhum prazo para juntar esta prova. Exceto se o recurso já tivesse sido julgado. Aí sim haveria preclusão. Em não tendo sido julgado ainda o recurso, em outras palavras, não tendo passado pelo juízo definitivo de admissibilidade Que era do provisório. Tribunal Adquem, que é o nosso, está sempre oportuna a prova da sua regularidade. Ministro Menezes Direito. O que eu peço Presidente, vênia... Vossa Excelência me por permite, favor. no preâmbulo das razões recursais se apontou por que o recurso seria tempestivo. Ainda está dito? Tendo em vista que o prazo é de 15 dias, o seu termo final ocorreu em 27 de fevereiro de 2006, segunda-feira de Carnaval, que foi prorrogado até o dia 2 de fevereiro, aqui é 2 de março, né? 2 de março de 2006, quinta-feira, tendo em vista o recesso forense decorrente do feriado de Carnaval, entre parênteses, segunda-feira, quarta-feira, razão pela qual é tempestiva a presente interposição. Quarta-feira é de expediente forense. Ele apontou que seria recesso no tribunal de origem, né? O tribunal fechou, não houve Não, ele expediente. fez aí. Inclusive. Ele teve o cuidado de ressaltar esse aspecto. Ministro Menezes Direito. A vinda dos ministros Marco Aurélio e César Peluso, eu vou acompanhar o ministro Eros Grau na assentada jurisprudência da Corte. Ministra Carmen. Também eu, senhor presidente, pedindo vênia aos ministros César Peluso, Carlos Brito e Marco Aurélio. Me parece que a questão é de falta de peças e que não foi juntada no momento devido. O tribunal não poderia depois admitir isso. Eu vou seguir a jurisprudência também. Joaquim Barbosa. Ao ministro Peluso, ao ministro Marco Aurélio, para me manter fiel à jurisprudência da Corte. Carlos Brito. Com esse retomar de perspectiva de análise do caso, eu vou pedir vênia ao ministro relator para prover o agravo. Ministro Peluso já se manifestou, ministro Hellinger. Peço vênia, senhor presidente, para acompanhar o relator. O Marco Aurélio também já se manifestou. Presidente, faço uma correção, porque presumiu que normalmente ocorre interposto recurso se tem as contrarrazões, simples faculdade na espécie, né? Já que não há aqui recurso retido daquele que apresentaria as contrarrazões, então se teria o ônus processual. Mas não posso, presidente, deixar de considerar essa peculiaridade. O próprio recorrente teve o cuidado de explicitar o recesso e apontou a apanhar a segunda, a terça de Carnaval e a quarta-feira de cinzas. Expressamente, indaga-se, houvesse dúvida quanto ao funcionamento ou não do Tribunal de Origem na quarta-feira, não seria o caso até mesmo de implementar-se a diligência? A meu ver, seria, mas o subscritor da peça, o advogado, tem fé pública.
sob pena, inclusive, de responder pela falsidade ideológica do que é lançado. E ele lançou expressamente que não houve expediente, houve o fechamento do fórum no estado de Minas Gerais na quarta-feira de cinzas. E a teor do 184, inciso 1 do Código de Processo Civil, o fechamento, no último dia do prazo recursal, projeta o término do prazo recursal para o primeiro dia útil. E no primeiro dia útil foi protocolado extraordinário. Podemos, diante desse contexto da clareza da peça recursal, simplesmente dizer que esse recurso foi interposto a destempo, extremo de dúvidas. Ninguém mais tem dúvida de que realmente o prazo foi projetado para a quinta-feira. E não estamos aqui a cogitar de instrumento mal formado, antitraslado deficiente. Não é essa a espécie. Nós estamos aqui nos defrontar com uma situação concreta em que o recorrente teve o cuidado de ressaltar que não houve expediente na quarta-feira. Eu peço vênia, presidente, e confesso que não tenho compromisso sequer com meus próprios erros. Peço vênia para entender que há uma situação peculiar e, mesmo que não houvesse, eu não posso potencializar a forma pela forma em detrimento do direito substancial. Peço vênia para prover o agravo regimental. Ou seja, Vossa Excelência não reduz a cinzas o recurso extraordinário. Já que foi interposto, a quarta-feira de cinzas não funcionou, não houve expediente forense. Então, Vossa Excelência não reduz a cinzas o extraordinário. Incomodar aquele que exerce normalmente interposto na quinta. O juízo de admissibilidade na própria residência para ele receber o recurso. Ministro Celso Mello. Senhor presidente, eu peço vênia também aos eminentes ministros Marco Aurélio, César Peluso e Carlos Brito para acompanhar o voto do eminente ministro relator, e faço na linha não apenas das razões expostas no douto voto proferido pelo eminente relator, mas também em outras decisões por mim proferidas no mesmo sentido. Portanto, o tribunal desproveu o recurso vencidos os ministros Marco Aurélio, Brito, Peluso e Marco Aurélio. Ministra Carmen Lúcia. Agravo regimental na reclamação 6262, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravado Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Interessado, Diziane de Fátima Araújo da Costa. Este é um caso de intempestividade, porém, com nenhum dado de suspeição. Vossa Excelência, no mês de julho, negou seguimento a esta reclamação ao argumento de que não era cabível na espécie posta. E o Estado, então, agrava contra a decisão de Vossa Excelência, porém, fora do prazo. O prazo acabava no dia 15, foi interposto. Eu não estou conhecendo para adotar. Exatamente. Aqui não se discute. Tá. Vossa Excelência, portanto, não está conhecendo do agravo. Senhores ministros, decisão unânime. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na reclamação 6352, agravante União, agravado Juíza do Trabalho da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, interessado sucessão de Paulo Roberto da Silva. Presidente, matéria conhecida do plenário, e eu tenho ficado vencido, voz isolada. É aquela questão, reclamação e a falta de juntada de peça essencial, ou seja, o acórdão do tribunal que teria sido descumprido. Neguei seguimento à reclamação e, no caso, a União me quer praticamente assessorando a Advocacia Geral da União para proceder a essa juntada. Estou desprovendo o agravo. Essa matéria é, portanto, uma matéria que o ministro Marco Aurélio fica... É isso? Vocês têm acompanhado a jurisprudência, né? Eu entendo que a parte é que deve juntar.
Isso ficou estabelecido na jurisprudência, não foi O essa? tribunal tem distinguido, tem É, umas no tribunal situações entende em que que, ele No admite tribunal que... eu entendo que basta a reclamação se é cabível, se há efeito vinculante, não precisa juntar. Não é isso, ministro? Eu acho que é esse o entendimento, né? Porque lá no eu me estou perguntando. Obrigação de Tem o conhecer. Do domínio. Eu, por exemplo, não conheço Uhum. nem todos os votos que proferia eu próprio. O que dirá acordos do Porque plenário, eu todos me lembro acordos que lá no plenários. STJ, quando Agora se que a tratava- peça visando a documentação é indispensável e deve vir com a inicial da reclamação, deve vir a teor do que se contém no próprio Código de Processo Civil, do que se contém no artigo 282, 283 do Código. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis. Aqui há a propositura da ação, não estou dizendo que a reclamação é ação, né? Mas, de qualquer forma, é indispensável, né, a formalização da reclamação. O relator abriu margem a que se sanasse o que ele vislumbrou como defeito. Mas a União diz, não tem que juntar coisa alguma. O relator é que tem que providenciar essa juntada se quiser. Isso acaba, na verdade, transformando o tribunal num órgão que passa a suprir as omissões das partes. No caso, nós temos, por exemplo, ADC número 11. E a União, para mim, aqui, ela é parte. Ela não comparece dotada da soberania que lhe é própria. Eu quero saber só o seguinte, minha dúvida é a seguinte, qual é a jurisprudência dominante? Nós temos A decidido jurisprudência dominante no sentido de que, que é que- dispensável. dispensável. É. Essa é a jurisprudência que tem se seguido. E eu mesmo tenho seguido essa jurisprudência. Que é uma jurisprudência que está assentada. É. Eu tenho decidido nesse Que sentido veja, também. São São aquelas matérias que, na verdade, é uma alteração de comecei- jurisprudência. Né? Não sei se Comecei é a minha fala dizendo que no plenário eu sou praticamente, né, agora o ministro... O que me preocupa é que nós Celso estamos em estaria a vários distinguir. processos, os relatores vêm suprindo as omissões das partes. As partes não produzem realmente documentos essenciais e os relatores... No não é? caso específico, é o acórdão do efeito vinculante. Né? Quer dizer, Mas eu nós acho estamos que é falando... o nosso acórdão. Veja bem, não é, eu estou falando essa observação porque no STJ nós decidimos, até por proposta que fiz, que quando se tratasse de acórdão do STJ, dispensar-se-ia juntada, porque é um acórdão do próprio STJ. Então, se trazia o acórdão, mesmo no recurso especial, quando se entrava com o recurso especial pela divergência, se a parte indicasse a divergência, mesmo que não juntasse a integralidade do acórdão, quando era acórdão do STJ, o acesso era imediato, se tinha um acórdão do STJ. Mas quando eu cheguei aqui no Supremo, eu verifiquei que, nesses casos, a jurisprudência dominante era dispensar a juntada, porque se tratava de acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal, o que era consentâneo com a jurisprudência que nós tínhamos lá. Quer dizer, agora, então, vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para manter essa jurisprudência. Como se trata de acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal, evidentemente que é um ato de acesso simples. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio. Aplica-se subsidiariamente, de certo modo, a regra do Código de Processo, que, não estando em ordem a petição inicial, o juiz manda a parte instruí-lo ou aditar. É expresso por Mas, de código. qualquer maneira, o fundamento que eu estou adotando é esse. Quer dizer, como se trata de acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal, se Presidente, pode determinar apenas para a esclarecer juntada desse mais uma acórdão ou que vez, ele eu venha aos instei- autos, independentemente de qualquer outra Instei providência. como relator e, claro, porta-voz do colegiado, a parte, para mim, simplesmente parte, a proceder à juntada. Como é que... Ministro Marco Aurélio, eu não ouvi, ministro Marco Aurélio, eu não ouvi. É que instei, Ah. abri margem a que ela juntasse o documento que mas entendo aí, nesse indispensável. caso, E simplesmente ela diz que não, que, evidentemente, eu tenho o domínio da jurisprudência da Corte, né? E talvez deva eu próprio fazer o que ela não fez, juntar Mas aí eu acho- aos aí eu autos, tenho a ao impressão processo... que é um problema mais de grave, o acordo. porque se o ministro relator determina a parte que tome uma providência e a parte não toma essa providência,
Aí eu tenho a impressão que o cenário é Aconteceu aqui, não diferente. foi? Não, mas é que a parte está fundada na jurisprudência da Corte. É. Esse que é o problema. Ele não quis resistir ao relator, ou, de certo modo, tirar a autoridade da decisão do relator. Ela está dizendo que, de acordo com a jurisprudência, você não precisa. Portanto, Bom, eu vou manter a jurisprudência do tribunal. Musacani. Eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Menezes Direito. Ministério. Você é conservador também. Tenho sido chamado de conservador e fico dando prova disso. Há outros precedentes que indicam isso. Eu também sou conservador das coisas boas. O relator acompanha o ministro Menezes Direito. Ministro Celso, Senhor presidente, realmente a jurisprudência do tribunal orienta-se em sentido diverso. Embora acompanhe a divergência, eu entendo que o ministro Marco Aurélio, enfim, aborda um tema que me parece importante, porque, afinal, há uma determinação do relator, embora a peça faltante constitua um acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal, o que permitiria ao tribunal ter imediato acesso a ela. Mas, de qualquer maneira, ainda que não acompanhando o eminente relator nesse caso, eu vou passar a ponderar e a ter presentes as razões expostas por Sua Excelência. Presidente, só para anotação da taquigrafia, que eu vou depois juntar o voto, porque eu vou pegar o voto que proferi antes lá no STJ. portanto, deu-se provimento ao agravo, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro César Peluso, agravo regimental na medida cautelar, na ação cautelar 2070, agravante União. Essa matéria conhecida é na limitação do artigo 42 e 58 da Lei 8.981 sobre o imposto de renda, aquela que foi da medida provisória de 31 de dezembro, dedução de prejuízos fiscais, etc., e que é objeto aqui de várias concessões de liminares para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário. RA 344-944, ministro Marco Aurélio, a CMCQO 1498, ministro Gilmar Mendes, a CQO 1348, ministro Celso de Mello, a CMCRG 1107, ministro Gilmar Mendes, e assim por diante. É para julgar o recurso extraordinário, dar efeito suspensivo, até que seja decidida essa questão definitivamente. Portanto, eu ouço os senhores ministros, acho que improvido o agravo regimental. Ministro César Peluso, agravo regimental na ação direta 4.097, agravante Partido Social Cristão, agravado Congresso Nacional. Senhor presidente, isso aqui é mais fácil ainda. É que o interessado estava querendo declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição, que diz que os analfabetos são inelegíveis. Ele queria que o tribunal declarasse que eu sou. Eu indeferi a petição inicial e estou negando provimentos. Qual o número dessa linha, por gentileza? É o número? Sim. 4.097. 4.097 é agravo regimental. Isso. Ah, É obrigado. o texto originário Da Constituição, texto originário da Constituição. É Ele que o quer. ministro Celso está pedindo urgente, porque ele está escrevendo da história do tribunal, então esse vai entrar no capítulo à parte. Não, eu creio que nós temos uma ADIM, o salvo engano, precedente, número 815. Ministro né? Moreira Alves, Ministro Moreira Alves, em que nós tivemos uma arguição de inconstitucionalidade em relação. no sentido da impossibilidade da declaração de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Está citado aqui na minha decisão agravada. Inclusive, Vossa Excelência, Marcelo Neves, Moreira Alves. Aqui a DIN 815 do Rio Grande do Sul. 815, isso do Rio Grande do Sul. Que era a discussão sobre a hiperrepresentatividade dos Estados. É um agravo. A minha decisão Portanto, monocrática tem desprovido o agravo decisão unânime. César Peluso, agravo regimental no recurso extraordinário 463.614. Essa é mais fácil. presidente. Agravo Agravante regimental Thea contra a Érica decisão da turma. Bargman e agravado Instituto Nacional de Seguridade Social. E o outro é o agravo regimental no recurso extraordinário
zero Dois sobre casos, isso. agravo regimental contra acórdão da... Ah, tá. Não são Vocês não conheciam os agravos, portanto, contra a decisão da turma, caso de não conhecimento. Será que é simples? Acho que... Senhores Grau, agravo regimental no mandado de segurança 26946, agravante Jeová Costa Lima, agravado relator do RE 520-119 do Supremo. Senhor presidente, é uma decisão que declarou prejudicado o mandado de segurança por perda de objeto. O agravante servidor aposentado impetrou o mandado de segurança para que fosse determinado ao ministro relator o pronto julgamento de recurso extraordinário. Alega que é portador de cardiopatia grave, que a demora na prestação jurisdicional impede fluir em vida do direito discutido no feito. Eu julguei prejudicado, ele pede o agravante de seu arrazoado a extensão da celeridade conferida ao julgamento do mérito extraordinário aos demais recursos interpostos contra aquela decisão. O RF foi provido por decisão do ministro relator. Estou negando, não há falar-se na impetração de mandado de segurança para concessão do benefício quando o requerente tem mais de 60 anos de idade. Estou negando o provimento do agravo. Relator, portanto, nega provimento ao agravo. Senhores ministros, decisão unânime. Obrigado, provimento. Vou chamar as listas. Senhores ministros, passo a chamar as listas. Na lista número 1, são os casos afetos à presidência do tribunal. Na lista número 1, é agravo regimental e agravo de instrumento, questão de ausência de peças, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Na lista número 2, também estou negando o provimento ao agravo regimental, a intempestividade do agravo de instrumento ou do recurso extraordinário. Na lista número 3, é caso de ausência de preliminar da repercussão geral. Na lista número 4, ausência de procuração do subscritor do recurso. Na lista número 5, a intempestividade do próprio agravo regimental a não conhecimento. Lista número 6, protocolo ilegível, negar provimento ao agravo regimental. Na lista número 7, negar provimento ao agravo regimental por falta de ataque aos fundamentos do despacho, da decisão. Lista número 8, embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento é o caso de ausência de peças. Na lista número 9, embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento são casos de fundamentos inatacados. Lista número 10, embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento é o caso de intempestividade do agravo do instrumento ou do recurso extraordinário. Na lista número 11, embargos de declaração recebido com agravo regimental a que se nega provimento é a ausência de preliminar de repercussão geral. Na lista número 12, ausência de procuração para o subscritor dos embargos de declaração não conhecidos. Embargos de declaração em agravo de instrumento, na lista número 13, intempestividade dos embargos de declaração. Na lista 14, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração rejeitados. Na lista número 15, agravo regimental em agravo de instrumento e em agravo de instrumento, em agravo regimental e em agravo de instrumento, agravo regimental não conhecido, não cabimento do recurso. Na lista número 16, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração não conhecido por intempestividade dos embargos. Agravo regimental em recurso extraordinário, na lista número 17, ausência de preliminar de repercussão geral. Nega-se provimento ao agravo. Na lista número 18, agravo regimental em embargos de declaração em agravo de instrumento, agravo regimental não conhecido, não cabimento do recurso. Na lista 19, embargos de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento, embargos de declaração rejeitados. Na lista número 20,
embargos de declaração em agravo regimental e em recurso extraordinário, embargos de declaração rejeitados, e na lista 21, embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento, ausência de procuração para o subscritor dos embargos, embargos de declaração não conhecidos. Senhores ministros, está encerrada a sessão. E confirmada a nossa sessão extraordinária de amanhã.